tangente o estudo do Hospital dos Médiuns, né? A Lorena mostrou para vocês o livro, e o capítulo que eu vou falar é o 29, Visita aos Doentes Piores. No caso, o Chico estava lá no hospital, né? No mundo espiritual, junto com a Domingas, que é que o livro do Carlos Batelli pela Domingas, né? Tem que falar direitinho para o pessoal que está vendo a primeira vez. E aí, a Domingas está lá no hospital recebendo a visita com o Chico, e o Chico pede para visitar uma outra ala, a ala que tem os doentes mais isolados, os doentes que estão em pior situação, que precisam ser mantidos em separado dos demais doentes. E aí eles vão para essa ala, e ela nos diz que é um lugar muito diferente, é um outro hospital, muito maior e com uma estrutura bem diferente da que tinha. E ela mesma, que era trabalhadora desse hospital, era a primeira vez que ela estava lá. Nos irmãos que estavam em tratamento lá, a situação deles era muito mais complicada, e ela fala que eles estavam com aberrações tão grandes no corpo espiritual deles, eles estavam tão deformados, que se ela contasse para a gente, descrevesse, ia descambar para ficção, que ia ficar parecendo que era história mesmo. Então ela fala, não vou ficar tecendo muitos comentários sobre isso não, porque vai ficar parecendo um conto de ficção. E aí ela diz que não era possível diferenciá-los por sexo, idade, traços, cor. Tal era o nível de deformação no corpo espiritual daqueles irmãos que estavam lá em tratamento, né? E aí ela fala, né? Aproveitando por falar de cor, só que primeiro, gente, essa é a Domingas. A fotinho dela que está aqui no livro, para quem não viu ainda, né? Os novatos. E aí ela fala, por falar em cor, ela vai explicar pra gente que o perispírito, na verdade ela dá uma outra ordem, mas eu achei mais didático fazer assim, pra gente poder entender. Sabendo sempre que não é só isso que eu vou falar, não é só o que está escrito no livro. Eu já sei, eu já aprendi um pouquinho com a Lena, que trouxe isso pra gente, o pessoal que está mais tempo no grupo sabe. Nós não temos só o corpo físico, o perispírito e o espírito. A gente sabe que tem corpo mental, né? Várias nuances. A Helena já falou dos corpos pra gente, né? E esses, ela separa os três. Então nós vamos, bem didático mesmo, bem de acordo com o livro, porque a intenção é ler o livro. Então, eu não sou da segunda hora, então bem, eu vou ficar no livro. Aí ela nos mostra, ela nos diz, né, no livro, que o perispírito, ele tem sim, o perispírito ele se diferencia pelo sexo, altura, cor, de acordo com os valores espirituais, culturais e antropológicos que a gente apresenta aqui no orbe, de acordo com o nosso corpo material ainda, né? Eu não estou acostumada a falar daqui, porque sempre tem cadeira aqui. Por isso que eu estava aqui. Então, é meio complicado, Madá, quando a gente está aqui, falar dessa posição diferente. Não, você está perguntando, Ah, bem. Então, aí ela quis dizer o seguinte, que desencarnados, ela usou ela como exemplo, lá no hospital, fazendo tratamento, ajudando, como trabalhadora, né? Ela vai e cita o exemplo dela. Olha, eu estou aqui, o meu espírito, né, o perispírito, e ele tem sexo, altura, cor, e ele se diferencia pelos mesmos meios que são diferenciados aqui na matéria. Então é igual a Lênia me ensinou, já aprendi com outros aqui também, é um passinho para o lado, não muda muita coisa. Vai demorar para mudar, para mim vai. E aí ela ainda fala, eu ainda continuo sendo essa miscigenada, né? Só que isso, com o tempo, vai perdendo a importância que nós hoje ainda damos a essa caracterização diferenciada de cada um. E aí o perispírito é muito complicado a gente achar foto, imagem que nos lembrem dessas, né? Porque para mim
ainda é muito intangível, mas nós sabemos que ao deixarmos esse corpo de carne aqui, né, que tanto nos serviu, subimos com o nosso corpo, que fica um tanto quanto mais fluido. Quanto mais evoluídos formos, mais fluido ficamos, mais libertos dessa matéria pesada e rumo à ascensão espiritual. Então, assim, o perispírito naquela ocasião dela, principalmente que ela estava descrevendo os outros irmãos que estavam lá no tratamento, ele ainda é denso, não como o nosso, mas ainda um fluido mais denso. Aí ela faz um contraponto para nós, nos dizendo que o espírito, esse sim, ele não possui sexo, altura, cor, forma. O espírito não precisa mais dessas diferenciações, dessas apresentações que eu ainda preciso para reconhecer certas pessoas, né? E o espírito já evoluído não. Por quê? Ele já passou pela transcendência, pela pureza, né? Quanto mais puro, mais elevado, menos características ele vai ter. Só que como eu ainda preciso dessas características para identificar, né? O espírito, rapidinho, porque era para minha foto também. Aí no livro dos espíritos ela cita que foi perguntado, né? Que cor teria essa flama, essa centelha? Porque o livro dos espíritos descreve que o espírito é como se assemelhasse a uma flama, uma centelha, né? E aí ela fala a cor dele, né? Que é o título do capítulo, a cor do espírito. Ele varia do escuro ao brilho do rubi. E aí mais na frente, ela continua descendo sobre isso e nos conta, seria mais ou menos isso, uma centelha, né? De cores variadas. E essas cores, elas variam conforme as cores do arco-íris e todas as suas nuances. Porque eles têm essa liberdade, de acordo com as necessidades deles, as necessidades nossas, de se apresentar com essas cores. Não significa mais essa cor, forma, ela perde a importância. Então, os espíritos mais evoluídos, os espíritos puros, eles só tomam a forma, uma forma qualquer, dependendo da necessidade da missão que ele exerce, que ele vai ter dali por diante conosco e nos ajudar, né? E aí, por que esse espírito, o que ele é? Nada mais que inteligência. Ele fala apenas, ela fala, né? Apenas inteligência, é apenas, né? É somente, é puramente inteligência. Então não precisa ter forma, não precisa ter mais nada, ele é. Então, ela cita a questão da cor da vida, que é as cores que Deus pode ter. Que cor tem Deus? Deus é a cor da sua criação. Que cor tem essa? A cor da vida, todas as cores que nós podemos imaginar, todas as cores que existem no arco-íris, igual eu falei, eles vão brincando com essas cores conforme as necessidades. Então, Deus tem a cor da criação, todas as cores. Ela cita um exemplo, aí eu vou precisar, que é Maria de Nazaré. Para quem não conhece, essa imagem é uma pictografia que tem lá na casa do Chico, lá em Uberaba. Eu fiquei assim, extremamente emocionada quando eu fui lá, e eu achei importante trazer essa imagem para mim, nem foi para vocês, para mim, de Maria. Eu poderia trazer a Nossa Senhora, não é? Eu trouxe. E as formas que ela dá o exemplo, né, das formas que Maria usa para se apresentar a nós. Então, conforme a nossa diferenciação, a nossa cultura, os nossos valores, as nossas diferenças, ela se apresenta para fazer o trabalho dela. E aí ela se apresenta como essa daí, eu não consigo decorar o nome dela não. Maya Shakti Devi. É a deusa doadora da vida e mãe de todas as formas do hinduísmo. Aí tem a Ísis, que é a mãe de Horus, do Egito. E Iemanjá. Ela usa todas as formas necessárias de acordo com a nossa
situação, e ela fala, não convém, porque se dependesse de mim, eu ia demorar um livro inteiro para contar para vocês todas as formas que ela usa. Para citar o exemplo de um espírito de luz que nos ajuda muito, né? E aí, ela chega naquela sala, percebe que não tem separação, não tem ala feminina e ala masculina, igual tinha no hospital comum, lá em cima, onde a maioria dos enfermeiros tinha acesso, e ela fala assim, que não tem como colocar em alas separadas, porque realmente você não sabe se aquela pessoa, visualmente você não identifica se é um homem, se é uma mulher, qual a idade que tem, que cor tem. Então eles ficam todos em conjunto, né? Não em alas separadas. Mas são quartos muito grandes, é um hospital muito grande. E aí ela vai descrever pra gente que lá estão presentes muitos ovoides. Quem está mais tempo na doutrina, né, espírita, e aqui no espiritualismo a gente tem o hábito às vezes de trazer essa informação também mais menos, né? O ovoide, aí ela começa a descrever que os ovoides são como se fossem balões flutuantes, como amebas. E aí o Chico chega nessa sala. É ruim ficar aqui, posso ficar na frente do slide também. Aí o Chico chega na sala e estende a mão aos irmãos que estão ali em tratamento. Quando ele estende a mão, os irmãos todos, eles se contorcem, se remexem, sentindo a vibração daquela energia toda do Chico. Aí ela fala, é como se fossem massa de cérebro com coração juntas e vibrando, só pela presença do Chico perto deles. E o Chico, imagina aquela energia toda, né? Não tem como. E aí ele fala com ela que eles são a involução, né? Para ilustrar você aí, no livro do Ícaro, Redimido, eu tem lembrei uma... do Ícaro, o tempo inteiro que eu fiz essa parte, eu lembrei do Ícaro. O Ícaro traz mais detalhes, né? Quem tiver interesse no assunto, tem um livro, chama O Ícaro Redimido. Ele é a respeito Santos Dumont, entendeu? Ele é a respeito da desencarnação, do desencarne dele, como que ele se recuperou. E ele chegou à ovoidização, né? A situação dele não era nada boa e ele não tinha preparo espiritual e acabou se tornando um ovoide. E ele conta como que foi a recuperação dele. É um livro excelente. Eu não tinha ideia de que isso acontecia antes de ler esse livro. Muito bom mesmo. Quem tiver curiosidade. Qual é o nome mesmo? O Ícaro Redimido. Ele tem uma sequência. E aí depois tem o Tabernáculo, eu não sei a ordem. Depois é Senda Redentora. Senda Redentora. Eles são livros assim bem complexos. Tem uma gama de conhecimento ali tremenda. São livros assim de suar lendo. Né, Luciana? Eu e a Lu, a gente penou. O Ícaro não, o Ícaro é tranquilo. Nós estudamos 5 anos na casa. 5 anos estudando e ainda está no tabernáculo, né? Não passou, hein? Não passou ainda para o Senda Redentora, eu confesso, parei no meio, parei no meio também. Não dei conta, é demais para mim, ainda não dei conta. Né? Ele é bem... E aí, mas assim, o Ícaro é excelente. O Ícaro se lê rápido. E é uma gama de informações, e assim, sobre os ovoides, eu ficava assim, consternada. E ficava me imaginando nessa situação. Depois vocês vão ver por quê. Segunda morte, ele fala isso, é a segunda morte do espírito, né? Só que esse aqui, eu não sei se vai dar pra ver, porque foi a única foto mais contingente que eu achei. Eu pensei na minha cabeça, igual ela falou mesmo, uma ameba, uma massa unicelular, não consigo visualizar isso, né? E aí, a questão da segunda morte que eu ia completar era isso, que o Chico diz que eles se transformam, se deformam
exteriormente, que os valores intrínsecos que eles adquiriram, independentemente de qual grau que eles são, eles continuam lá. Tanto que isso vai os ajudar a reconstruir, a se reconstruir, voltar a evoluir. Eles não perdem. Então a involução, ela como é que eu falo? Ela é parcial. Todo conhecimento adquirido, você permanece com ele. O valor intrínseco que você conseguiu está ali, porque não existe passo para trás, né? Isso, não existe passo para trás. A questão, por isso que eu trouxe isso, deforma no que tange a forma dele. Ele mesmo escolhe, no caso do Santos Dumont, né? Ele mesmo escolhe quase que morrer pelo que ele fez e por tudo que ele é. Mas o que ele é, o que ele sabe, o que ele já tem de conhecimento está lá. E ele mesmo vai voltar. E aí o Chico vai conversar com a Dominga sobre isso e ela fica muito feliz, se sente toda especial. Eu fico imaginando a emoção de ter a atenção, porque esse capítulo são os dois. Ela dando atenção, ele dando atenção para ela. Então ela está muito emocionada e ela é muito fofa. Eu gosto muito do jeito dela tratar, que é muito próximo a mim. Assim, de espontaneidade, fala. O livro é muito legal. Quem é novato aí podia pegar para ler. E aí, ela fala assim, que o ovoide parece uma ameba, uma célula só. E o espírito puro não deixa de ser um ser unicelular. E o Chico fala que a origem e o fim, elas são próximas. O nosso fim é ser unicelular de novo, é ser pensamento puro, é ser inteligência pura. Então a origem e o final, eles estão próximos. Eles não deixam de ser estágios, né, mais anteriores e tal. E nisso ele fala o seguinte, ela pergunta para ele, Chico, mas e aí, eu posso cair? Eu posso me entregar? Quem será que eu posso me tornar um ovoide também? O que pode acontecer? E o Chico fala da escala evolutiva. Isso aqui é proposital, viu, gente? É escala evolutiva. Mas é porque ele cita o exemplo para ela o seguinte. Suponhamos que você está numa escada de 100 andares. Você está no 99º degrau. E aí? Você pode cair. Se você não chegou lá, você cai, você pode cair. Então, aí ela fica, mas Chico, o que a gente faz? Ele fala, caminhar e servir com alegria. Não tem receita de bolo. Caminhe e serve. Se você não tiver chegado no cume, você pode cair. Aí a gente poderia falar horas, a teoria dos anjos caídos, né? Que o livro traz muito bem, que me deu alguma ideia, a Helena já trouxe, mas não dá tempo. Mas abre vamos estudar mais um pouquinho, vamos descobrir como é que é, né? Porque realmente você já pensou? E aí, eu queria, tá com um tempinho ainda, eu queria ler com vocês a última passagem do livro, que foi a fala do Chico para ela. E eu achei assim, é o exemplo desse caminhar e servir e por que a gente deve caminhar e servir. Vocês querem fazer o esqueminha de sempre para matar a saudade? Cada um lê um parágrafo? Então vamos. Judas caiu na bobagem de ouvir a proposta do Sinédrio. A tentação nos pega pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca. Precisamos criar o hábito do bem. Somente assim nos preservamos a nós mesmos. O menor deslize, enquanto não formos suficientemente fortes, pode abrir uma brecha à infiltração do mal. Precisamos nos convencer de que não vale a pena tramar contra a felicidade alheia. Não devemos falar criticando alguém, levar conversa negativa adiante, guardar rancor no coração, clamar por vingança. Vocês me desculpem a expressão, mas tudo isso é tolice, não adianta. Pessoa erra, tem que reparar o erro. É perda de tempo. Precisamos agir com inteligência,
não deixar ninguém nos embaraçar. Só Jesus deve tomar conta do nosso pensamento. Aí, como eu sou muito folgada, eu acho que eu devia mudar essa frase do Chico. Mas só porque a gente pode tentar de tudo. Ele disse que só Jesus deve tomar conta do nosso pensamento. Eu estou num processo aqui de conhecimento, de exploração pessoal, e para mim, tem no meu coração que além de Jesus, que nós temos que ter Deus no nosso coração. Jesus é o exemplo? Sim. Mas eu acho que mais do que isso, né? A gente tem que chegar ao Pai, ter o Pai mesmo no nosso coração é mais que ter o irmão que nos exemplifica. Não estou falando que o Chico está errado nem nada, eu só fiquei com isso no meu coração batendo, sabe? Que eu acho que a gente tem que ter Deus no nosso pensamento. E o Chico falou em outra ocasião, né? Deixa algum sinal de alegria por onde passas. E aí é isso. Né, tia Lu? Deixar alegria? Ela é que Nem se for para incomodar o outro. Pois é. Não. Só uma